Bom dia a todos, queridos e queridas companheiras e companheiros de jornada rumo à luz. Então, hoje é dia 15 de abril de 2021, quinta-feira. Vamos fazer novamente a leitura do livro A Year of Forgiveness, de Tina Louise Spalding, comentários do Mestre Jesus Cristo e da sua equipe de consciência crística a respeito das lições do livro Um Curso em Milagres. Hoje nós estamos na lição 105, que nos diz assim: a paz e a alegria de Deus são minhas. Hoje dá tempo de mostrar o desenho, tá? A nossa bonequinha com várias caixas de presente em volta dela, né? Tem um sol maravilhoso atrás dela, o esquilo está com ela, o cachorrinho também, segurando uma caixa de presente, e os dela, as pessoas estão entregando. São paz, tem escrito assim, paz, alegria e felicidade. E ela tá muito feliz recebendo esses presentes. Vamos aos comentários. Eu vou mostrar aqui. Acho que dá para vocês verem, né? É muito lindo. É muito lindo. Vocês são seres abençoados. De fato, eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. À medida em que você compreenda isso, há uma frase atribuída a mim que declara que você deve orar pelos seus inimigos. E é exatamente isso, é exatamente sobre isso que fala essa lição, né? Essa lição é exatamente sobre isso. É sobre desejar aos seus inimigos aquilo que você desejaria para si mesmo. Nessa oração, você dissolve a separação. Você se recusa a ver o seu inimigo como um inimigo. Você se recusa a ver o pecado como real. E você se recusa a dizer: há necessidades separadas entre mim e o meu irmão, entre mim e a minha irmã. Nós somos todos o mesmo. Nós somos todos crianças de Deus. Nós todos merecemos a paz e a alegria, que são o nosso direito divino. Então, eu posso ter a minha paz e a minha... Então, à medida que eu posso ter a minha paz e a minha alegria, eu ofereço a você paz e alegria. E por que eu posso ter? Eu posso ter porque elas são minhas, por direito divino, por direito de nascimento, porque eu sou filha de Deus, assim como cada um de vocês, né? Então, a paz e a alegria de Deus são minhas. Continuando. Quando você nega aos seus inimigos os pensamentos que essa lição pede a você para dar a eles como uma dádiva, você nega essa dádiva a si mesmo. Você nega a si mesmo a exata coisa que você nega a eles. Porque você vê em você, em si mesmo, aquilo que você está vendo nos seus irmãos e irmãs. Lembram? Já falei disso várias vezes. Se você vê seus irmãos e irmãs como crianças sagradas de Deus, conectadas ao divino, exatamente como você, e você vê o merecimento dos outros unicamente pelo fato deles serem quem são, então você vê o mesmo em si mesmo. Se você vê os seus irmãos e irmãs como pecadores, separados de Deus, isolados, sozinhos e não merecedores, você magnifica tudo isso para si mesmo, porque é exatamente assim que a sua criatividade funciona, que o seu poder criativo funciona. E isso é muito poderoso. Você recebe aquilo que você dá, né? Ele fala exatamente isso. You get what you give. Tem até uma música que eu adoro que ele fala, o refrão é sobre isso. You only get what you give, quer dizer, você só recebe aquilo que você dá. É difícil... essa declaração é difícil para aqueles de vocês que foram criados no mundo 3D. Essa é muito difícil para mim, tá? Já vou contar para vocês o motivo.
Na qual, né, nesse mundo 3D, no qual vocês foram ensinados que vocês perdem aquilo que vocês dão. Mas vocês não perdem. E nós não estamos falando apenas de coisas materiais aqui. Esse foi é aqui onde o seu treinamento no materialismo dá um tiro no seu pé, atira no seu pé. Né? Então eles têm muito esse ditado nos Estados Unidos, né? Então você vai fazer uma coisa? Não, mas isso é atirar no próprio pé. É uma coisa que vai te prejudicar. Então é aqui que o seu treinamento no materialismo atira no seu pé, por assim dizer. Porque você pensa que se você der alguma coisa, isso vai ser dado no nível físico, no físico e no material. Não. Isso pode ser apenas um pensamento amoroso. Isso pode ser apenas uma oração, né? Você pode dar apenas uma oração. Pode ser uma ideia. Essas são coisas que são eternas. Pensamentos, ideias e sentimentos. Essas são coisas não físicas, são as coisas não físicas que dão origem ao mundo material. Não apenas... não dê apenas crédito à cópia física, à imagem física de uma coisa, né? Lembre-se que a cópia física de alguma coisa, quer dizer, a manifestação material, o físico, a cópia material de algo, primeiro começa no nível não físico. Né? Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que a gente pensa que o que a gente pode dar para o outro é sempre alguma coisa material. Mas o mundo material começa no pensamento, começa nas nossas ideias, vai para os nossos sentimentos e aí ele vai se materializar, né? Quando a gente quer se alinhar para criar alguma coisa, a gente tem que estar pensando naquilo, pensando que merece aquilo, mas sentindo, acima de tudo, que a gente merece aquilo, né? E aí a gente tem uma chance de materializar aquilo no plano físico. Mas se não for dessa forma, não vai acontecer. Vocês já sabem disso. Eu tenho certeza que quem me segue aqui ou no YouTube já está muito consciente dessa história de cocriação, né? E não é o foco do canal falar a respeito disso. Mas só para esclarecer aqui o que ele está falando, é para que a gente não hipervalorize o que a gente vê na matéria. Porque antes de chegar na matéria, muita coisa aconteceu antes. E aí você pode dar generosamente para o outro e até mesmo para o seu inimigo um bom sentimento, um bom pensamento, uma boa oração. Você pode fazer tudo isso. E eu garanto para você que se você fizer isso, isso vai contribuir muito para aumentar a paz e a alegria de Deus, que já são suas, né? Seja generoso com o seu amor por si mesmo e pelos outros. Ore pelos seus inimigos. Você sabe que na oração pelos seus inimigos, você reduz a separação e o medo na sua própria mente, porque você demonstra a sua compreensão a respeito dessas leis que nós ensinamos aqui. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus e nós vamos nos ver novamente amanhã. Bom, gente, essa lição para mim, ele fala o tempo inteiro sobre essa coisa do dar e do receber, né? E aqui no final ele diz assim: quando você reza pelos seus inimigos, então você demonstra que você está compreendendo as leis que nós ensinamos aqui. As leis ensinadas em Um Curso em Milagres são as leis metafísicas, são as leis verdadeiras, são as leis eternas, né? Não são as leis da matéria. E nas leis metafísicas, quanto mais você dá, mais você recebe, né? E aí ele diz assim: tentaremos compreender, estou no livro de exercícios, lição 105. Tentaremos compreender que estas dádivas, as dádivas de paz e alegria de Deus, aumentam à medida em que as recebemos. E o que é verdadeiro, e que o que é verdadeiramente dado não acarreta nenhuma culpa.
né? Aí ele vai falar no exercício inteiro, né? E infelizmente eu tô em 10 minutos de vídeo, eu não vou ter tempo para comentar isso. Ele vai falar do verdadeiro dar, né? E como é eu me relacionar e eu dou sem esperar nada em troca? Como é isso? Para mim é muito difícil isso, tá? Essa prática é muito difícil. O dar sem esperar nada em troca é muito difícil. Então também estar fazendo esses vídeos para vocês aqui, tá trazendo essa contribuição, para quem entende esses vídeos como contribuição, é um grande exercício para mim, porque eu tô podendo exercitar o meu dar sem esperar nada em troca, né? É muito bom isso. Isso tá sendo uma grande oportunidade para mim, porque realmente eu tô me treinando para não esperar nada em troca. Eu só tô entregando assim, derramando um conhecimento que transborda dentro de mim, porque eu já estudo isso há 23 anos, né? Então é uma forma maravilhosa de eu poder dar sem esperar nada em troca. Até porque tem pessoas que assistem ou que veem o post no Instagram ou veem o vídeo no YouTube, eu nem sei quem são. Talvez eu nunca vá conhecer essas pessoas. Então eu tô dando livremente sem expectativas, né? E isso traz muitas bênçãos para minha vida. Muitas bênçãos já chegaram na minha vida por conta desse trabalho, muitas, né? Materiais e, acima de tudo, imateriais. Mas com relação a essa prática, né? Quando ele diz assim, que quando você dá esperando alguma coisa em troca, então você não tá dando de verdade, você tá barganhando. E esse foi o tema que me levou até o estudo de um curso em milagres, por conta de um relacionamento. Porque eu entendia que eu tinha dado e não tinha recebido nada em troca. Então, assim, acho que esse é um problema comum a todos nós, né? Muito comum a todos nós. Acho que nós mulheres, de uma forma geral, até temos mais dificuldade com isso. Mas conheço homens também que têm. Então, assim, a minha dica de prática para vocês é, em primeiro lugar, fazer isso que ele falou. Ore pelos seus inimigos, né? Então pense naquela pessoa com a qual você está vivendo uma dificuldade e diga: meu irmão, hoje eu te ofereço paz e alegria, para que a paz e a alegria de Deus possam ser minhas. Fale isso sinceramente, né? Repita: meu irmão, eu te ofereço paz e alegria, para que a paz e a alegria de Deus possam ser minhas. Mas na vida prática, o que eu sugiro para vocês, e que para mim tem funcionado muito, enquanto eu não me ilumino para chegar no nível de Jesus, onde ele diz que, ok, vamos dar e não importa se receberemos nada em troca, porque o dar verdadeiro não espera nada em troca, né? E ele diz assim, uma das metas principais do aprendizado que esse curso estabeleceu é o de reverter de reverter, né? Tá errado aqui. A tua opinião sobre o que é dar, de modo que possas receber. Então, o que ele diz é que ao darmos, estamos recebendo, né? A minha professora falava assim pra gente, ela falava, quando você dá, você lembra que você tem. Então, quando você dá, o que ela queria dizer? Você fica consciente da sua riqueza interior. E eu vou dar uma dica minha, né? Olha que bonito que ele diz aqui. As dádivas de Deus nunca diminuirão ao serem dadas, e dar verdadeiramente é criação, porque você está recebendo de Deus, a dádiva está passando através de você e você está entregando a dádiva sem expectativa, né? Isso é o dar verdadeiro, e aí por isso ele diz, dar verdadeiramente é criação, porque você está trazendo do alto alguma coisa que não existia e que está chegando através de você. Num nível mais material, eu sugiro a vocês o seguinte, como prática. Se a você for solicitado dar alguma coisa para alguém, que seja mais para material, né? Não no imaterial que ele falou, do pensamento, da ideia, da oração, verifica se você pode dar sem esperar nada em troca. E dê na medida em que você puder dar, sem esperar nada em troca. E aí, se não vier nada em troca, você não vai ficar decepcionado. Tá bom, meus queridos? Essa é a minha dica para vocês hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E se Deus quiser, nos vemos amanhã. Fiquem com um beijo imenso.